A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos de volta aqui e eu quero dar continuidade nesse estudo a respeito de autoridade e submissão que nós estamos trazendo aqui por esses dias a você. E eu quero dar continuidade, hoje nós vamos falar sobre as autoridades estabelecidas por Deus. Eu quero convidar você, antes de você prosseguir, não sei de que forma você chegou a essa mensagem, queria convidar você para participar do meu canal no YouTube, Claudemir Ribeiro, você se inscrever ali, acionar o sino, toda vez que tiver uma mensagem nova, nós vamos estar colocando ali, você vai ser avisado a respeito dessas mensagens novas, né? E também eu estou convidando as pessoas que têm me assistido aí pelo YouTube para estar se inscrevendo, para nós chegarmos aí a atingir aí o número de 1000 pessoas inscritas. Precisamos, tem bastante gente inscrita, mas precisamos de mais. Nós precisamos aí atingir, para chegar a esse número de 1000. Quando chegarmos no número de 1000, nós vamos estar fazendo as lives ao vivo, e eu quero contar com você, com seu acompanhamento aqui comigo, né? É muito melhor a gente fazer ao vivo, aí vai mais rápido. Essa questão de carregamento de internet também é terrível, então a gente precisa concentrar num lugar só, e a partir do YouTube a gente vai distribuindo aí os links para outras redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, e assim nós vamos levando as verdades de Deus. Então hoje, sobre esse tema de autoridade e submissão, nós vamos falar sobre as autoridades estabelecidas por Deus. Queria convidar você para estar com a Bíblia na mão, para nós usarmos ela para vermos as referências a respeito dessas autoridades estabelecidas por Deus. Amados, no universo, Deus, ele é a fonte de toda autoridade. Toda autoridade humana é estabelecida por Deus. Como tal, essas pessoas, elas representam a autoridade de Deus sobre a terra. Eu quero começar falando a respeito da autoridade no mundo. Isso mesmo. E o texto base, olha só, eu quero que você pegue a sua Bíblia e você abra no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Olha só o que a palavra do Senhor fala em Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Nós vemos também em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro fica lá no finalzinho da Bíblia já, viu? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha só o que diz: sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, queridos, não existe essa coisa de submeter-se somente à autoridade de Deus. Se nós rejeitamos a autoridade delegada, nós estamos rejeitando ao próprio Deus. Sabia disso? Então nós não podemos rejeitar ao nosso Pai, né? Nós temos um outro nível de autoridade, que é a autoridade na igreja. Então você que é crente, serve a Deus, você tem que observar esse nível de autoridade. Eu quero ler com você na epístola, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Isso mesmo. E em 1 Timóteo capítulo 5,
versículo 17, olha só o que a palavra do Senhor fala a respeito da autoridade. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Queridos, Deus ordena que todos nós devemos nos submeter aos presbíteros da igreja, aos líderes da igreja. Em 1 Pedro capítulo 5, a palavra do Senhor mostra que a primazia depende da idade física. Então, apóstolo Pedro, ele mostra que os mais velhos têm primazia na igreja. Mas nós vemos também, em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo, ele dá uma dica, né? E qual a dica que ele dá? Olha só, eu vou ler para vocês. Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15 e 16. Agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Então o apóstolo Paulo, ele indica que a idade espiritual ela é mais importante do que a idade física, né? No que diz respeito a ser ancião na obra de Deus. Então os anciãos, aquelas pessoas que têm uma idade espiritual maior na obra do Senhor, elas são tidas em autoridade sobre os demais irmãos, né? É muito importante isso, nós sabermos, né, como lidar nesse tipo de ambiente, né? Então a palavra do Senhor também, nós temos também a questão da autoridade na família, né? O último tipo de autoridade que eu quero ver hoje com você, a autoridade na família. E no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24, olha só o que o apóstolo Paulo ensina para a igreja. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa interessante. Aí nós temos também o capítulo 6, versículo 1 ao 3, também de Efésios, que diz assim, ó, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que coisa interessante. Nós temos mais ainda, Colossenses capítulo 3, versículo 18. Olha só o que o apóstolo Paulo ensina. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Vou ler de novo. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Aí o versículo 20 fala assim, ó, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O versículo 22, vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Coisa interessante, né? Aí nós temos também, olha só, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo ensina para a igreja. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. Deus, amados, Ele estabeleceu uma cadeia de autoridade na família. Primeiramente o pai, depois a mãe, e só por último os filhos. Então nós devemos olharmos para a palavra do Senhor, né, e vermos como ela é maravilhosa em nossas vidas, e vivermos segundo a palavra do Senhor, e não segundo aquilo que nós achamos que
que é, né? Então nós falamos aqui, né, dessas autoridades. Eu quero falar também, iniciar falando a respeito dos limites de obediência à autoridade. Até onde nós devemos obedecer uma autoridade? Sabe, queridos, submissão é uma questão de coração, mas obediência é uma questão de conduta. Nós devemos nos submeter sempre à autoridade, mas nem sempre nós temos que obedecê-la, né? Então é muito importante nós sabermos quais são os limites de obediência a essa autoridade. Somente Deus é objeto de submissão ilimitada. A submissão ao homem, ela é sempre limitada. Se a autoridade representativa dá uma ordem nitidamente contrária à ordem de Deus, você deve desobedecer, né? Então você tem que lembrar disso aí. Quando é que eu posso desobedecer a autoridade representativa, né? Então há uma hierarquia de autoridade. Lembra que eu falei, né, no nosso segundo encontro, eu falei a respeito dos níveis de autoridade. Então existe uma hierarquia e ela segue essa ordem. A primeira autoridade é a soberana, que é a de Deus, né? Depois vem a autoridade da verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Eu costumo mostrar para vocês a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, né? A terceira autoridade é a autoridade da nossa consciência. Essas três autoridades aí, elas são de Deus, elas não são delegadas. E temos também a autoridade delegada. Qualquer autoridade delegada, ela deve ser submissa à autoridade de Deus, à da Bíblia e da consciência, né? Aos níveis mais elevados de autoridade. Então tem gente, mas eu sou o chefe, né? Principalmente em igreja. Igreja não existe chefe, gente. Igreja existe uma relação de cuidado, né? Então quem exerce liderança, ele exerce cuidado sobre a sua vida, ele deve amar a sua vida. Então um bom líder, ele é um bom pastor de ovelha, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele não tira o couro das ovelhas, a lã da ovelha, acaba com a ovelha, ele faz muito pelo contrário, né? Então qualquer autoridade, seja na família, seja no governo, seja na empresa ou na igreja, diz para fazermos algo que esteja em conflito com Deus, com a Bíblia ou com nossa consciência, essa autoridade ela precisa, né, essa ordem ela precisa ser desobedecida. Não pode ser cumprida, porque está indo contra a autoridade de Deus, está indo contra a autoridade da Bíblia, está indo contra a autoridade da consciência. Então, além desses níveis superiores, irmãos, nós devemos observar os seguintes pontos. Toda autoridade delegada, ela tem um limite. Olha só, o chefe, ele somente pode dar ordens com respeito ao trabalho. Ele não pode determinar absolutamente nada lá na minha casa, né, nem na sua casa. O mesmo se aplica na igreja. O pastor, o líder ou qualquer outra autoridade está limitado àquilo para o que foi delegado, ou seja, né, para que ele foi designado a fazer. Então o pastor, ele não pode escolher com quem você deve se casar, né, ou interferir na sua vida profissional ou na sua vida doméstica. Ele não pode se meter nisso aí. Ele pode até te aconselhar, dar bons conselhos, mas ele tem a limitação, a decisão é sua. Nem toda autoridade ela é permanente. Então existem autoridades que nos submetemos momentaneamente ou por força de um contrato ou de uma tarefa conjunta, viu? Então lembra disso, nem toda autoridade é permanente, é para a vida toda. Então tem limite de autoridade, lembra disso. Existe uma autoridade na tradição e no costume. Então olha só, dentro dos limites da palavra de Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos sujeitar aos costumes e às tradições do lugar e da igreja onde nós vivemos. E por último, amados, existe uma autoridade que é basicamente funcional, né? Qual é essa autoridade? É a autoridade baseada ali
na aptidão natural que nós temos, né? Nos sujeitamos por quê? Porque essa pessoa, ela tem um dom natural, né? Temos também as autoridades baseadas em instrução, a pessoa tem um conhecimento a mais, nós sujeitamos porque ela sabe mais do que a gente. É normal isso aí, não é feio, né? Quando alguém sabe mais do que você ir lá e se submeter a essa pessoa, né? Tem a autoridade baseada na experiência, né? Nos submetemos porque ele sempre fez antes de nós várias vezes. Eu costumo dizer para pessoas que passam pela minha liderança que dentro da obra do Senhor, não porque eu sou já uma pessoa velha de idade, não, eu sou ainda um jovem, mas pelo conhecimento que eu tenho, a experiência de vida que eu tenho, a experiência de ministério que eu tenho, eu me tornei um ancião, né? Então, um ancião no conhecimento, na experiência. Então, muitas vezes é importante você ouvir aquelas pessoas que vieram antes, que fizeram antes de nós, né? Para quê? Para que as coisas que ela fez errado, a gente não venha fazer errado de novo. Por quê? Porque se ela já passou pelo aquele processo de erro, por que eu vou continuar vivendo no erro? Eu vou viver, vou trabalhar em cima dos acertos, e em cima dos acertos eu vou viver e vou ter uma vida frutífera, um ministério frutífero, uma liderança frutífera, e essa é a nossa base. E temos também, amados, a autoridade baseada na unção de Deus. Tem pessoas que têm uma unção fora do comum, né? Então, nós nos submetemos porque vemos a capacitação sobrenatural de Deus sobre aquela vida. E isso nós devemos fazer sempre. E esse deve ser o papel de cada um de nós. Olharmos para os limites da autoridade e enxergarmos aonde que nós vamos parar, né? Como que nós vamos agir de acordo com cada nível, né, de autoridade. E quando nós tivermos que nos submeter a ela, nós vamos nos submeter, porque elas foram ordenadas pelo Senhor Jesus. Deus abençoe. Você pode compartilhar esse vídeo aí na sua rede de amigos. Você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva também. E nós vamos propagar aí a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Vamos usar como uma ferramenta espiritual para alcançarmos as vidas que precisam para desenvolver a sua vida de ministério. O meu nome é Claudemir Ribeiro, lá no YouTube é Claudemir Ribeiro. Aí você aciona o sininho, toda vez que tiver uma mensagem nova, as devocionais, nós vamos estar postando ali, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.